Olá, Lena! Que linda! Olá, tudo Muito bom, bem-vinda! Clau? Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada, Clau. Eu que agradeço aí o convite de participar junto aí com seus seguidores, né, dessa live. E achei o máximo aí o seu canal, né? Que Bem bom! apropriado para a adolescência. Hoje nós estamos recebendo aqui Lena Vilela. Ela é educadora de sexualidade da infância e adolescência. É autora do livro, muito lindo por sinal, Diferente, mas não desigual, a sexualidade no deficiente intelectual. Uma das fundadoras do Instituto Kaplan e a diretora executiva dessa ONG desde 94. E 1 milhão de pessoas já passaram aí através dos projetos sociais que ela direcionou com jogos educativos em educação, sexualidade na adolescência. É a criadora do método, e esse método ela vai falar para a gente no final, tá? O canal aí de inscrição para curso está aberto, então fiquem até o final que ela vai dar essa palhinha. É criadora do método Papo Firme, que ensina os pais exatamente conversar com o filho adolescente, né? Quebrar esse tabu, essa coisa enlouquecedora que a gente ainda acha que tem que manter isso. Isso daí por quê? A gente vai conversar sobre isso. E hoje ela também faz parte aí dessas redes sociais, né, interagindo com os pais, tanto no Face, Insta, YouTube, ou seja, uma popstar. Não é isso, Lena? É linda, é Bondade linda. sua. Sou só uma pessoa que adquiriu conhecimento sobre um tema que eu vejo ainda os pais terem muita dificuldade, né, para Muita. lidar com ele, e que resolvi compartilhar o meu conhecimento com as pessoas para transformar as gerações, né, e fazer dessa geração de pais e mães de hoje, de pais e mães de adolescentes de hoje, é uma geração que aprenda a lidar com a sexualidade. Porque a gente vai falar aqui um pouquinho sobre sexualidade na adolescência, né? E a adolescência é isso, né? É o momento do desabrochar dessa sexualidade. E E, se a gente não faz as pazes com a sexualidade, a gente não consegue lidar bem com a adolescência dos nossos filhos, né? e por que que a gente tem todo esse tabu? Tem alguma pesquisa que informa isso? Isso daí ainda é resquício de gerações passadas? Explica pra gente. Sim, sim, sim. A gente tem uma herança cultural muito forte, né? Sobre como olhar a sexualidade. E esse olhar para a sexualidade, ele durante milhares e milhares de anos foi sempre um olhar muito ruim, um olhar de que a sexualidade a priori era uma coisa nociva a ser evitada, a não ser sentida, a não ser compartilhada, a não ser conversada. A gente tinha que guardar essas sensações a 7 chaves, porque você estava sobre o jugo da sua moral se você colocasse para fora, se você se expusesse em termos dos seus sentimentos, em termos daquilo que você estava sentindo em relação à sexualidade. E isso porque a sexualidade, embora ela seja uma função natural do nosso organismo, ou seja, se nós não desenvolvemos a sexualidade, a espécie humana morreria. Então, se nós fomos feitos seres sexuados, como seres sexuados, é natural que a gente desenvolva essa sexualidade. Então, essa sexualidade é uma função que, como outra qualquer que nós temos, né, como dormir, como comer, porém ela tem uma particularidade. Como essa função ela foi criada para a reprodução, ou seja, para a perpetuação da espécie, ela tem uma característica diferente das outras. Para a gente poder realizar essa função, né, pelo menos a função da reprodução, nós precisamos entrar em contato com uma outra pessoa,
A gente precisa despertar o interesse de uma outra pessoa que seja do sexo oposto para que você consiga se relacionar sexualmente e e gestar, né, um bebê. Então, a natureza fez da gente pessoas sexuadas que precisavam fazer esse tipo de jogo para que essa função pudesse ser exercida, a função da reprodução. Ora, se eu para fazer isso preciso do outro, esse outro já criou um contexto diferente. Um contexto que começou a envolver não apenas uma questão do meu desejo, mas uma questão social, econômica, política, religiosa. Ou seja, uma série de fatores passaram a fazer parte desse envolvimento, né? Então, a gente não pôde cuidar e atender a essa necessidade dessa função da mesma forma que a gente pode atender as outras que dependem única e exclusivamente de nós. Então, se eu estou com sede e quero beber água, eu vou lá sozinha, pego a água, coloco no meu copo, bebo, eu não preciso de ninguém para satisfazer a minha sede. Porém, para eu reproduzir, eu preciso do aparelho genético do outro, de outro ser, para que isso seja possível de acontecer. Então, para isso, a gente envolve aí outras questões. E essas questões, como envolve questões econômicas, religiosas e sociais, a gente teve que lidar com uma série de comportamentos que, de acordo com a época que a gente vivia, eles podiam ser mais liberais ou muito menos liberais, para não dizer totalmente rígidos e repressores. Então, a gente sofreu uma influência cultural muito forte nesse comportamento da sexualidade. E de então, séculos, tudo era feio. né? De séculos isso. É realmente muito difícil quebrar esse tabu, porque foram uma herança genética realmente muito intensa. Exatamente. Então, essa herança cultural, ela veio com esse intuito, então, durante muitos anos, para se garantir que esse filho que a gente iria reproduzir fosse filho daquele pai, então só tinha um jeito, a sociedade só encontrava um jeito de fazer isso, reprimindo principalmente a sexualidade da mulher. O homem também era reprimido, mas a mulher principalmente, para que principalmente quando a gente se aculturou e que a gente passou, então, a criar, né, uma sociedade. E essa sociedade passou a ter bens, você passou a ter um fator econômico que rege o seu comportamento com filhos. Porque até então, quando nós éramos nômades, quando não existia terra na mão do homem, que a terra era de todo mundo, isso não acontecia. O sexo era a coisa mais livre, tanto quanto até hoje acontece com cachorro, com gato, com cavalo. Ou seja, batia o estímulo sexual, né? Tinha o cio, o macho se aproximava da fêmea, acontecia a relação sexual, o filho nascia, até 3 anos de idade, 4 anos de idade, era ali protegido por aquela fêmea, e gradativamente ele ia aprendendo a se virar, e aquela época era uma época bem diferente da que a gente vive hoje. Quando a gente se aculturou, começa então a viver em sociedade, começa então a ter terras, né? Deixamos de ser nômade, passamos a ter terra, e tudo isso criou uma série de valores, uma série de expectativas, uma série de mitos para poder reprimir e para poder fazer com que as pessoas tivessem um comportamento que se adequasse àquele convívio social. Hoje, a gente vive numa sociedade muito mais liberal, né? N vezes mais liberal. Nós temos acesso a toda a informação que a gente quiser ter. A gente hoje... Na palma da mão. Na palma da mão, na palma do clique. Clicou, você sabe o que você quer, né? Então, a gente, embora tenha muito mais informação e a gente esteja no momento da nossa vida que a gente tem qualquer tipo de informação que a gente queira, embora a gente tenha toda essa informação, a gente não muda do dia para a noite. Não basta eu saber que sexo e sexualidade é uma coisa boa. Eu preciso me convencer disso, eu preciso ter convicção
para que eu possa agir de forma adequada a isso que eu penso, né? Então, a gente já tem hoje famílias que já não vê o sexo com tanto desprezo, nem com tanto medo, nem com tanto pavor, mas teoricamente, intelectualmente, né? Então, quando está aqui no cérebro é uma coisa, na hora que você se depara com seu filho vivenciando aquilo, essa emoção vai para o coração, né? Vai para a nossa sensação. E aí te dá medo, você volta lá para aquele lugarzinho que você se sentia seguro. Qual era? Aquele que a minha mãe me ensinou. E aí eu volto com os mitos, com os medos, com o proibido. Por quê? Porque não tenho conhecimento suficiente para desenvolver uma convicção. Então, daí porque eu criei as minhas redes sociais para conversar com as mães, principalmente porque são elas que mais me procuram, né? Muito mais do que os pais. Está aberto aos pais também, mas os pais acabam sendo um número bem menor. Então, foi por isso que eu resolvi, eu digo, não, peraí, a gente precisa adquirir confiança, a gente precisa desenvolver essa convicção, saber com clareza o que, que eu quero ensinar para o meu filho, né? Que filho que eu quero ter, né? Como eu quero que ele se comporte. E pegando como gancho aí, Lena, eu percebo, na verdade, que cada vez mais, quando a gente quebra esse tabu, ou seja, eu já tive com meu pai. Foi lindo o momento. Minha mãe estava operando quando eu tive a minha primeira menstruação. E assim, ninguém falava nada sobre sexo na minha casa. Né? Meu pai muito não digo ditador, mas muito severo. E aí foi lindo que quando eu menstruei, eu era tão inocente que eu não sabia direito com aquilo. E olha, não é uma geração tão longa que, né? Estamos falando Sim. de alguma geração aí, 2 gerações atrás. Ele sentou e conversou comigo com uma não naturalidade, muito tenso, muito nervoso, mas mostrando dali para frente o que ia acontecer, como que eu estava. E aquilo para mim foi uma coisa tão natural, foi uma surpresa. Mas dali para frente eu tratei de uma coisa tão natural e comecei também com a minha filha adolescente. Hoje eu tenho uma filha adolescente de 18 anos. Que já converso com ela sobre sexo, né? Sobre a sexualidade, sobre todos os genitais, tudo isso desde 6 anos. Então, vai preparando para quando chegar esse momento, né? Mas eu vejo muito isso. Quando você tem uma geração que quebra esse tabu, as próximas, ou seja, é dentro da família que a gente consegue ter esses alicerces, né? Exatamente. E uma das coisas que eu falo muito, Lena, para as minhas mães de adolescente, para os próprios adolescentes, é que cuidado que vem também na rede. Porque cada vez mais nós, mães, temos que estar ministrando exatamente esse conhecimento, pelo menos esse embasamento, né? Muitas coisas a gente nem sabe com propriedade, mas a gente faz busca, aprende, educa, isso aí é muito bom. Para quê? Porque no momento que o adolescente é muito flexível a informações de amigos. Então, quando a coisa vem de externo para dentro de casa, é muito mais complicado você lidar com o assunto, você contextualizar a sexualidade, do que se você realmente trabalhasse isso já desde o início. Você nota isso também nas mães aí de adolescente, essa dificuldade quando os filhos trazem e não elas iniciam essa conversa? Sim, a gente fala assim, a primeira impressão é a que fica, né? E a primeira informação também é a que fica, né? Então, é claro que ela cria um impacto. Se essa primeira informação, ela vem de uma fonte, que é uma fonte dos pais, né, que é uma fonte, ou então de um professor que foi preparado para isso. Então, essa informação chega com uma base muito melhor, muito mais bem colocada, né, muito mais, com mais informação, com mais fidedignidade. Né? A conversa que vem do amigo é uma conversa que vem de coisas que o amigo sabe tanto quanto ele.
Então, o que acaba acontecendo? O que ele recebe desse amigo é com um embasamento muito superficial, de alguém que já contou para ele. Quando ele recebe essa informação de primeira mão em casa, que ele tem como sua principal referência a sua mãe, o seu pai, ele tem ali uma referência que é de alguém que já tem experiência, e alguém que ama muito ele ou ela, e alguém que foi buscar conhecimento em sexualidade. Então, ele está muito mais bem embasado para essa informação do que aquela informação que ele ouviu de primeira mão com o seu amigo ou com uma outra pessoa que não estava tão habilitada assim para dar essa informação para eles. Então, isso, sem dúvida nenhuma, tem uma repercussão completamente diferente. Porque quando ele ouve primeiro em casa e depois ele ouve o amigo, porque ele vai ouvir o amigo de qualquer jeito. Não é porque os pais conversam que eles não ouvem os amigos. Os amigos, eles são extremamente importantes na vida desse adolescente. O social do adolescente não é uma coisa ruim para ele, ao contrário. É no social do adolescente que ele aprende a se ver, que ele aprende as regras, que ele aprende as normas, que ele aprende a se reconhecer, que ele vai encontrar as pessoas a quem ele vai desejar sexualmente ou afetivamente. Ou seja, é um ambiente para o adolescente que é extremamente produtivo e necessário nesse momento que ele está desenvolvendo a sua autonomia. Agora, ele precisa, nem por isso, ele não precisa mais dos pais, de jeito nenhum. Eles precisam ir muito nesse momento dos pais, porque é isso que você colocou. Quando os pais estão juntos e eles trazem de primeira mão informação, os amigos vão se colocar e o que ele vai fazer com aquilo? Ele não vai pegar aquela informação e ter aquilo como correta e ponto. Se bateu com a informação que os pais deram, ok, ele até faz, isso aí mesmo, meu pai também me colocou, minha mãe me disse isso, é por aí, legal. Não bateu, ele volta. Fala, mãe, aquilo que você me disse, meu colega disse diferente. Por que que ele está dizendo isso desse jeito? E a mãe, então, vai dar uma explicação. Né, Helena? Acaba tendo essa liberdade, acaba tendo essa facilidade de conversar e tratar o assunto, né? E de ter uma troca. E para os pais também saberem o que ele está aprendendo lá fora. O que ele está pensando. Então, se há essa abertura, se há essa possibilidade de conversa, os pais sabem o que o seu filho pensa a respeito de sexualidade. Então, eu vejo, por exemplo, muitas mães desesperadas. Ai, minha filha, ela quer namorar, tem 13 anos e quer namorar. Aí eu pergunto, e você, com que idade você namorou? Ah, eu namorei com 12. Eu digo, por que você está apavorada porque sua filha tem 13 e quer namorar? Porque então, não conversa. Já vou pegar o gancho para a gente falar sobre a primeira transa. Com que idade, mais ou menos, a gente libera a primeira transa? O que é legal? O que é... Eles, pelo menos, têm essa noção? O que é muito prematuro? Então, já fala aí para mim e para todos nós, né? Gente, vocês podem colocar perguntas, tá? Primeiro, a gente não libera nada. Eles se liberam. Eles decidem. A gente não tem esse poder sobre eles. Então, o pai e a mãe podem até dizer, não quero que minha filha transe, não quero que meu filho transe. Tudo bem. Você tem o direito de não querer. E você, inclusive, tem o direito de colocar isso para ele. Ah, ó, filho, eu gostaria só que você só tivesse a sua primeira transa depois de casado. Você pode dizer isso. Agora, ele vai cumprir isso? Aí são outros 500. Depende. Depende da história de vida desse garoto ou dessa garota, depende dos valores da família, depende dos valores que ele assimilou, que ela assimilou, depende das convicções que eles desenvolveram a respeito da sexualidade. Então, uma coisa que, por exemplo, muitos pais acreditam que se falar de sexualidade com seus filhos, e principalmente sobre relação sexual, que eles vão antecipar esse interesse dos filhos quererem fazer sexo, eles estão muito enganados. As pesquisas mostram aí que é exatamente o contrário.
Quando o adolescente sabe o que é sexo, sabe o que é que envolve um relacionamento sexual, qual é o seu papel nesse momento, a sua responsabilidade, né? O entendimento do ato faz com que esse adolescente se torne uma pessoa mais responsável e que ele, de fato, escolha quando é que ele quer ter essa primeira vez. Agora, quando não se conversa, né, e esse adolescente não tem a menor ideia do que é de fato um ato sexual, que ele vai pela conversa e a cabeça só dos amigos, porque ele não tem em casa uma referência, ele não tem em casa com quem conversar, com quem tirar suas dúvidas, o que vai acontecer? Ele embarca na onda dos amigos, porque essa é uma idade que os amigos têm sim uma força muito grande. O grupo tem uma, não é um amigo, é o grupo tem uma força. A gente sabe disso. Não é só com adolescente, é com nós humanos. Por isso a gente vive em grupo, porque o grupo nos protege, ao mesmo tempo que pode nos ameaçar. Então, tudo isso vai depender individualmente do suporte, da bagagem que esse garoto ou essa garota pode desenvolver e construir na sua família. Ou na sua escola, se ele teve a sorte de estar numa escola que trouxe essa conversa sobre educação e sexualidade, que eles têm a possibilidade de discutirem um assunto. Caso contrário, eles vão ficar muito mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade é que faz com que o adolescente tenha a sua primeira transa sem pensar, sem saber o que te espera. E isso está comprovado, né? As pesquisas aí já mostraram. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que foi feita na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, os europeus tratam a sexualidade como uma coisa natural, que faz parte do desenvolvimento do adolescente. Nesse momento, a natureza fez a gente seres sexuados, que a gente precisa aprender a lidar com as sensações e esse desejo sexual. E, portanto, vai acontecer quando? Na hora que a gente entra na puberdade. Por quê? Porque nesse momento o nosso corpo muda para a gente atrair o outro. O nosso corpo muda para a gente ter sensações sexuais que sejam possíveis da gente se relacionar com outra pessoa. E isso vai acontecer justamente na puberdade, quando a gente está desenvolvendo nossos caracteres sexuais secundários. E com isso, todas aquelas transformações. Nesse momento, o interesse sexual, que até então, na criança, né, como eu costumo dizer, era só uma cosquinha, agora é um comichão. Agora ele precisa resolver aquilo que está acontecendo com ele. Ele precisa saber. E se ele não tem quem o oriente, se ele não tem com quem ele converse, ele vai na onda das suas sensações. E ele precisa entender que ele é um ser humano, e o ser humano não é só estímulo e reflexo. Ele sentiu o estímulo sexual, mas ele tem expectativas, ele tem valores, ele tem uma família, ele tem uma sociedade, ele tem normas, ele tem regras, ele tem uma série de questões que participam dessa decisão que ele precisa conhecer. E ele não nasce sabendo, é a gente que tem que ensinar, é a gente que tem que explicar, é a gente que tem que mostrar. E se isso é feito pelos pais, poxa, melhor ainda, né? Então esse adolescente vai ficar muito mais seguro na hora dele tomar essa decisão. Então, não é a conversa que antecipa, porque eles já estão tomando essa decisão. Por isso que eu disse, a gente não permite nada. A gente permite teoricamente, na prática, com a privacidade e a intimidade com que eles convivem hoje, principalmente quando estão namorando, teve desejo, teve oportunidade, privacidade e intimidade, o sexo acontece. E aí, então, a questão eu vou abordar um assunto que a gente mexe aí, de fato, com o poder aquisitivo, com a instrução, diversas camadas, né? O nosso índice de gravidez, ele até caiu um pouco em função aí da pandemia, que eu estava dando uma olhada, né? Óbvio, mas, de qualquer jeito, ainda é um índice muito alarmante. E a minha pergunta, Lena,
por que tanta informação hoje em dia que essa geração tem e ainda se engravida tanto? Tem algum estudo para isso? Tem alguma coisa que você explica e entende nesse cenário? Sim, um dos projetos que eu mais amo, né, que foi criado por mim, pela minha equipe do Instituto Kaplan, se chamou Vale Sonhar. Esse projeto é um projeto de prevenção de gravidez na adolescência, que é inclusive daquele jogo que está ali atrás, né? Se chama Vale Sonhar. E esse foi um tema que eu estudei muito, né? Eu queria muito entender como que a gente motiva uma adolescente a não engravidar na adolescência, né? E a gente foi descobrindo uma conversa que existia antigamente, é a história do medo, de você colocar medo nas pessoas para que as pessoas se motivem a fazer determinada coisa. Ou então a proibição. Mas essas coisas, elas não funcionam. Então, esse tipo de comportamento, a gente botar medo nos filhos, a gente proibir, isso não funciona. Isso só funciona se você pudesse ficar 24 horas ali vigiando o seu filho. Mas se você não pode e não consegue, né? Então o que acontece? Eles só vão fazer algo se eles tiverem convicção de que aquilo é algo que é bom, que é possível para a vida deles. Com a gravidez na adolescência, o que a gente percebe? O adolescente, ele precisa entender que ter um filho é uma coisa que não vai ser legal para a vida dele agora. Que ele investir nesse momento no seu futuro é uma coisa muito mais produtiva do que ele ter um bebê nesse momento. Mas para isso, ele precisa enxergar esse impacto na vida dele. Então, o que a gente fez com o Vale Sonhar? Com o Vale Sonhar, a gente criou uma oficina com eles que fazia eles perceberem qual era o primeiro, qual é o sonho de vida profissional que seu filho tem. Ah, mas ele ainda é muito adolescente, ele ainda nem pensa nisso, sei lá, que meu filho sabe que vai querer ser, ele ainda é uma criança. Não, começa desde criança, a gente olhar as habilidades, as aptidões, as coisas que ele gosta. Claro, a profissão pode mudar? Pode. Eu me formei enfermeira, nunca pensei na minha vida que eu seria uma enfermeira de saúde pública que trabalharia com sexualidade. Claro que muito menos em rede social, porque quando eu tinha 17 anos de idade, nem existia internet, né? Não tinha nessa possibilidade. Então, hoje, o mundo das profissões é um mundo muito amplo, mas a gente pode começar a conversar com o nosso adolescente. O que você gosta? Que profissão que você admira? Por que você admira? Vamos pensar, se fosse hoje que você tivesse que escolher, o que você escolheria? Aí ele vai dizer. E aí o que a gente fazia? Ele escolheria. Então agora imagina, você para fazer isso, o que você vai precisar estudar? É bom, porque você vai preparando o seu filho para o futuro, vai preparando para uma tomada de decisão que ele vai ter que fazer mais adiante. E quando você conversa com ele, traz... E se por um acaso uma pessoa que tivesse... Não diz que é ele, porque quando você se direcione... Imagine se você ficasse grávida. Não tem essa possibilidade de ficar grávida. Então ele nem pensa. Então... É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que dizer assim, imagine se uma pessoa que queria ser isso que você acha, ficasse grávida na adolescência. O que iria acontecer com essa pessoa? Ah, não ia poder estudar, não ia poder fazer... Aí ele começa a identificar. Então, quando você pergunta por que tem tanta informação e o adolescente ainda engravida? Porque ele não tem convicção. Do mesmo jeito que tem tantos pais que sabem que precisam conversar sobre sexualidade com os filhos, mas não conversam. Por quê? Porque não tem informação? Não, tem informação. Eu tenho vídeo todos os dias gratuitos nos meus canais. Eu faço live toda semana, às vezes 2, 3. Fiz uma ontem, estou fazendo outra hoje aqui com você. Amanhã eu tenho a minha que eu faço todas as sextas-feiras, às 13 horas. Eu faço uma live sobre um tema de sexualidade na adolescência. Então tem informação, eu tenho um curso, né? O Papo Firme que você citou aí é um curso específico para pais que querem conversar com seus filhos sobre sexualidade
e tem vergonha, ou fica acanhado, ou não tem conhecimento suficiente, ou não sabe por onde começar, ou é o filho que é tímido, ou é a filha que sabe, acha que já sabe de tudo, que não precisa falar de nada, né? Aliás, hoje eu vi um comentário de um colega meu que eu achei fantástico. Ele dizendo que virou para o filho dele, adolescente, e disse: filho, eu preciso conversar com você sobre sexualidade. E aí o filho virou para ele: tá bom, pai, diga aí, o que é que você quer saber sobre sexo? Mas é verdade. Inclusive, Lena, a gente chegou um momento que eles ensinam muito, ainda mais essa parte de fato de gênero, né? Para a gente ainda é uma caixinha ainda muito preta, a gente não consegue enxergar e definir muito bem. E os jovens, a geração Z, ela já vem ela já se permite tanto. E eu vi numa live sua, inclusive, que é uma coisa, de fato, que eu não pensava nem assim, mas me fez parar para perceber. Eles não sabem, de fato, o que quer. E a gente também não sabia. A única coisa que nesse momento é mais claro, é mais permissível, né? Se troca mais. Então, a questão da sexualidade, da identidade de gênero, realmente vai se formar só aí ao longo da adolescência. Não dá para falar se é bi, se é tri, e tem várias classificações, né? Fala um pouquinho Então, sobre isso. já vou começar esclarecendo aqui o que é Isso aí. identidade de gênero e orientação sexual. São duas coisas diferentes. Ótimo. Né? A identidade de gênero é como eu me reconheço, que primeiro a gente só tinha o gênero binário, ou como homem ou como mulher. Então hoje as pessoas se reconhecem entre esse homem e essa mulher. Existem vários jeitos das pessoas serem, que deu então a essa característica de você ser, como é que eles chamam de cisgênero. Então cisgênero é a pessoa que nasceu do sexo masculino, se enxerga como homem e se comporta como homem. Então é aquele homem, né, o masculino definido pela sociedade como deveria ser um homem. Então é aquele que chama de cisgênero. Então você tem um outro, né, que já diz que já não sou binário, é o não binário, ou seja, que fica, não é nem homem desse jeito, nem mulher do jeito que foi definido. Você tem aquele que pinta as unhas, já se diz que é de um outro. É que são tantos nomes que eu não consigo gravar. Muito. Né? E tem a orientação sexual. A orientação sexual, quer dizer, o gênero é como eu me comporto, é como eu me sinto e me comporto. Então, se eu nasci mulher e eu me sinto mulher, então a minha identidade de gênero é feminina. Então, se eu nasci mulher, mas eu não me identifico como mulher, eu não me sinto mulher, a minha identidade de gênero, ela se for binária, né, na relação binária seria, ela é homem, por exemplo. Se ela se identifica com o homem, ela se sente homem em vez de mulher, ela então tem aí uma identidade de gênero que está trocada. Ela nasceu de um gênero com os sexuais, os órgãos sexuais dela de um determinado gênero, mas ela não se sente desse gênero, ela se sente do gênero oposto. Então, isso é o que a gente chama de identidade de gênero. Então, esses mais de 50 tipos de gêneros e muito mais que existem aí, são gêneros que são a forma como as pessoas se sentem e se comportam. Né? Agora, a quem eu deposito meu desejo sexual, então, se eu me apaixono por alguém e esse alguém é do meu sexo, é do mesmo sexo que eu, aí é minha orientação afetiva sexual. Então, eu sou homossexual, ou se eu me apaixono por uma pessoa do meu sexo oposto, eu sou heterossexual. Se eu me apaixono pelos dois, eu sou bissexual. Né? Se eu não me apaixono por ninguém, eu não desejo ninguém sexualmente, eu sou assexuado. Então, a gente tem esses tipos de orientação sexual, né? Orientação afetiva sexual.
E o que que Gente, coloca acontece? coração para essa mulher maravilhosa, essa profissional maravilhosa. Olha, ela fala de uma forma tão simples, tão clara, tão fácil, que é tudo que eu sempre pratico aí para vocês. O simples, prático e fácil. É isso, sem colocar muita coisa, ficar muito cheio de pompa. É isso aí, entendeu? A gente precisa, de fato, ter esse papo com o nosso filho adolescente e, inclusive, permitir que ele ensine a gente, né, Helena? Isso é uma Exato. troca. Maravilha. Mas vamos lá, vamos lá. Então, agora, o que que existe hoje? Hoje, os nossos adolescentes, do mesmo jeito que a gente tem acesso à informação, eles também têm. Então, eles sabem hoje que existe a diversidade sexual. Eles sabem que hoje existem movimentos que mostram que as pessoas não precisam só ser homem assim ou ser mulher assim. Você pode ser homem, mulher, de um jeito, de uma escala que pode contemplar várias questões, entendeu? E, ao mesmo tempo, você pode desejar pessoas que não necessariamente sejam do seu sexo oposto. Então, esse conhecimento hoje é um conhecimento comum que eles todos tiveram acesso. Ah, mas não quero que meu filho saiba de diversidade sexual, não quero que meu filho tenha conhecimento sobre a homossexualidade, porque senão ele vai se tornar uma pessoa homossexual. Não, ninguém se torna o que não é. Não é o conhecimento que torna você uma pessoa que você não é. O conhecimento lhe dá a possibilidade de refletir e tomar atitudes assertivas. Os adolescentes, num determinado momento, como você colocou, que viu lá na minha live, ele tem um determinado momento, numa determinada etapa da sua vida, que ele ainda, de fato, não sabe. Ele está aprendendo a ser do sexo que ele é. E, portanto, o envolvimento com a pessoa do mesmo sexo é muito forte. Tanto que já na época do Freud, o Freud chamou de fase homossexual, que poderia ser um momento que fosse um momento onde houvesse trocas, inclusive sexuais. Não apenas trocas sexuais. Aí a aproximação é muito mais intelectual, mas é uma aproximação que elas estão se mirando uma na outra ou um no outro para aprender a ser. Ela usa o outro como espelho. E isso acaba gerando admiração. E essa admiração acaba gerando uma confusão de sentimentos. Então, por isso que esses sentimentos ficam confusos. E principalmente as meninas, elas acabam dizendo muito cedo que elas são bissexuais. Então, elas começam a colocar para as mães e para os pais que elas são bi, e isso tem deixado os pais em polvorosa. Mas por que eles ficam em polvorosa? Porque eles não sabem como se dá esse desenvolvimento. Eles não conhecem, não sabem o que esperar dos seus filhos e das suas filhas, e nem como ajudá-los nesse momento. Porque na hora que eles dizem isso, muitas vezes está pedindo socorro. Ei, pai, ei, mãe, preciso conversar com alguém, preciso entender o que está acontecendo comigo. E os pais, por não terem esse conhecimento, não conseguem dar esse suporte. Não conseguem suportar ouvir isso. E aí se perde na relação, porque vai buscar aonde? No grupo, porque é o grupo que vai dar continência. E como esse grupo hoje é um grupo permissivo, é um grupo que permite experimentações, então eles se sentem com muito mais liberdade, com muito mais acolhimento. E até tem grupos que virou isso, inclusive, como uma forma de se sentir aceito, precisa se estar disposto a experimentar, seja lá quem for. Né? Então, que eles dizem lá, sou pansexual. Quem é o pansexual? É aquele que está disposto, aquele que acha que o que importa não é se o outro é do mesmo sexo ou do sexo oposto, mas é que pessoa é essa que está aqui comigo. Então, eles se apaixonam pela pessoa, não porque a pessoa é homem ou porque a pessoa é mulher. Então, eles vão descobrindo isso e eles vão trocando isso no seu grupo. Então, eles têm hoje, de fato, um conhecimento muito maior e com muito mais convicções e possibilidade de experimentações. E se nós, como pais, como avós, a gente não para ouvir, para aprender com eles, né? Trazer o que você falou assim, eles sabem muita coisa, gente. Eles sabem, sabe? Teve uma mãe, até publiquei, é um dos vídeos que vai sair essa semana nos meus curtinhos, de uma mãe que estava assistindo com o filho a um vídeo
E no vídeo aparece um menino falando sobre beijo grego. E a mãe fica em pânico, né? E o menino lá dando risada. E a mãe em pânico, porque pô, você está dando risada, mas o que, que é isso? Ela não sabia o que, que era. E o garoto sabia o que, que era o beijo grego. Então, veja, são conhecimentos que hoje eles têm acesso e que a gente fica achando, ai, meu filho nem está pensando nisso. Tá sim, porque os hormônios não deixam ele não pensar. Eles estão pensando sim, É a 24 fase horas D, por né, dia. Helena? É a fase D, é a fase D. Agora, por que que você me explica, ou então se existe essa explicação nessa geração dos nudes, né, desses bailes que tanto utilizam a sexualidade, inclusive o sexo nos palcos, isso daí tão aparente, tão permitido. Ok, a questão de tirar, né, de quatro paredes, ok, mas por que dessa troca, dessa abertura total? Existe alguma agressividade nessa nova geração com a personalidade? Existe algo que de fato eles queiram provar? Existe algum estudo para isso também? Alguma coisa nesse sentido ou não? Não, eu desconheço. Eu não posso nem dizer que não existe. Eu não vi ainda nenhum estudo para isso. Acho que a questão do nudes é aquela troca de confiança. Antes você malhava com seu namorado na porta de casa e ficava ali, né? Não tinha outras possibilidades. Se abriu novas possibilidades de relacionamento. Inclusive, você mandar nudes e você estimular o seu namorado que está lá do outro lado, principalmente agora na pandemia, porque eles não podem se encontrar, né? Que o contato tem que ser virtual. Então, o mundo virtual é um mundo real que nós temos que aprender a lidar com ele. Os pais estão vendo agora. Essa pandemia trouxe para dentro de casa, para a realidade dos pais, esse conhecimento da potência que é esse mundo virtual. Graças a esse mundo virtual, a gente está hoje aqui conversando, né, com várias pessoas que eu não sei nem quem é, que eu nunca nem vi na minha vida, e que elas também nunca me viram antes, mas a gente pôde se encontrar. Então, na verdade, o mundo virtual é um mundo real, que tem um jeito diferente de se lidar. Então, do mesmo jeito que se namorava e se ficava nu na frente do namorado presencialmente, também se fica nu virtualmente. Só que tem um problema. Quando a gente ficava nu na frente do nosso namorado, só ele via e acabava ali. Mas no mundo virtual não é assim. O que você manda para o seu namorado pode vazar e ir para outras pessoas que você não gostaria de compartilhar a sua intimidade. E aí o que a gente tem que fazer? Negar esse mundo? Não. A gente tem que sentar e conversar com os nossos filhos. A gente tem que mostrar essa realidade para poder eles sentir um impacto. Se você não motiva o seu filho, se você não dialoga, se você não negocia, se você não coloca os limites, se você não sabe o que ele pensa, sabe? Se não existe o diálogo, tudo fica muito mais complicado. Porque, sabe, sem você saber, sem você preparar, sem você escutar, você não conhece o seu filho. E a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer. Ah, mas eu queria o meu bebê. Não, o seu bebê não existe mais. Quer dizer, o seu bebê existe, só que agora ele não é mais bebê, né? Então o bebê cresceu, porque você não vai querer que o seu filho seja eternamente um bebê. Porque quando ele tiver 30 anos de idade, estiver dentro da sua casa, sem trabalhar, assistindo televisão o dia inteiro, querendo que você faça tudo para ele, você vai ficar irritada, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, se você não quer isso, você tem que deixar o seu filho, você tem que ajudar o seu filho a desenvolver a autonomia. Não, e é lei natural, né, Helena? É lei natural. Não tem Exatamente. como represar isso. Não tem como represar isso. É Temos mais um, é uma um perguntinha aqui. processo. Temos mais uma perguntinha aqui. Com a pandemia... a questão, né, da primeira transa, né? Você mesmo comentou agora que
muitos estão segurando aí, não estão fazendo sexo. E para o adolescente, para a cabeça daquele adolescente que estava exatamente na fase da primeira transa, está na fase da primeira transa, como lidar com isso, Lena? Agora na pandemia, Segura, né? ué, existe uma coisa chamada frustração que a gente precisa aprender a lidar com ela. É aprendendo a lidar com a frustração que a gente se torna responsável. Se a gente não sabe lidar com a frustração, a gente vai para o meio da rua e transa com quem a gente quiser e pega a Covid, leva para dentro de casa e as coisas acontecem. Então, a gente precisa conversar com os nossos filhos, dar essa consciência para eles, ou seja, fazer uma educação de conscientização e mostrar que tudo na vida tem momentos que a gente tem que lidar com a frustração. Agora não pode. Eu também adoraria estar em São Paulo com os meus netos, né? Ver meus netos, ver meu filho, que faz mais de um ano que eu não vejo. E não posso. E como é que eu fico? Eu fico que nem louca, pego um avião e me mando para São Paulo e sou irresponsável? Não. Eu tenho que lidar com a frustração de ficar aqui no meu sítio, para fazer o meu trabalho, encontrar outros meios de me divertir. Então, não posso estar perto do meu namorado, não posso transar presencialmente. Ora, existem outras possibilidades. Tem a masturbação, tem o sexo virtual, tem as palavras amorosas, eróticas, que podem ser trocadas um com o outro, né? Para depois, na hora que isso for possível, então esse encontro acontecer. E pode ser um encontro até muito mais gostoso, né? Um encontro muito mais esperado, um encontro com muito mais fantasias, né? E com muito mais preparo. Então, tem que ver o lado bom e o lado ruim da história. Como a gente, na nossa época, mais romântico, né? O pior era na minha época, que a gente não tinha a menor possibilidade de pôr isso em prática. Não era questão de pandemia, não. A gente ainda ficava perto, mas não podia, de jeito nenhum. Porque tinha sempre alguém vigiando. O limite era o pai na sala, né? E nós não sobrevivemos? Exatamente. Sobrevivemos. Agora, né? É difícil, é frustrante? É difícil e é frustrante, mas tem que aprender a conviver com as frustrações. É ela que nos fortalece. E aí tem uma pergunta até um tanto complicada, mas eu tenho que fazer essa pergunta, né? Antigamente tinha aquela paixão, aquele love, né? Com os primos. Até passei isso daí para você. A gente se apaixonava pelos primos e às vezes rolava um namorinho. Hoje em dia, com toda essa troca, muitos disquites e tudo, essa troca de família, né? Essas junções de família. Inclusive, tem uma novela aí falando a respeito disso. O apaixonar pelo seu irmão. Como que é isso, Lena? Tem aí a questão do... Deixa eu ler aqui. O irmão postiço, que é aquele que não é nem do pai nem da mãe, mas tem o meio-irmão, que é de um dos lados. Como que é isso? Como lidar com isso? Tem que lidar com, como é que diz? Com a colocação, na nossa sociedade, né? A relação entre parentes, principalmente parentes de primeiro grau, como irmãos, como pai, como mãe, como pessoas que estão ali ligadas diretamente, consanguineamente, né? É considerado incesto. Então, é considerado crime, na verdade, né? Então, isso é algo que tem que ser colocado, isso é algo que tem que ser trabalhado. O que os pais têm que fazer? Não cria oportunidades. Se percebe que tem em casa 2 irmãos que são adolescentes, né, e que um não conviveu com o outro e estão se encontrando agora, mas são adolescentes, a gente não pode criar oportunidade, tem que trabalhar a conscientização e, além de trabalhar a conscientização, evitar essas oportunidades. Claro, eu não consigo evitar todos, claro que não, por isso que trabalhar a conscientização, a negociação, saber o que o filho pensa, o que o outro pensa, ou seja, tá ali supervisionando, ficar ligado é importante.
Causa e Então, consequência o tempo todo, né, Lena? exatamente. Ah, não sei se vou conseguir. Garantir 100% a gente não garante, tanto que a gente sabe que existem casos em que eles acabam se apaixonando e acabam tendo relacionamentos e tudo mais, né? O grande problema é a questão da consanguinidade e do que a nossa cultura, como a nossa cultura trata esse relacionamento do incesto, né? Que é colocado como incesto. Então, se isso é algo que a família tem como valor, esse valor tem que estar claro, tem que estar explicitado, tem que estar colocado. Agora, a gente não pode ficar com medo e não falar do assunto. Tem que, sabe, tem que abrir o coração, tem que dizer do medo, meninos, vocês são muito novos, eu morro de medo de deixar vocês dois aqui sozinhos. Porque, como dizia minha mãe, né, ela dizia que, como é que é? A carne é fraca e o espírito é vacilante. Portanto, nada de dar bobeira em situações que de fato não pode acontecer. Então, se a carne é fraca e o espírito é vacilante, então a gente precisa ajudá-los a não vacilar. Para isso, a gente tem que mostrar os nossos valores, nossas expectativas, fazer as nossas negociações. Negociações que sejam possíveis deles cumprirem. E não negociações que nem a gente tem condição de cumprir, nem eles têm condições de cumprir. Então, é um assunto muito sério, muito pouco falado. Você levantou um tema bastante interessante. Eu vou até andar pesquisando um pouco mais sobre essa questão. Eu tenho uma mãe que passa por isso, sabe? E é uma aflição muito grande dela. E por acaso, isso, eu acho que ela está até aí com a gente. E por acaso veio exatamente no momento aí da novela, então ela se abriu. É claro que não preciso comentar aqui, mas ela deixou essa pergunta para mim e realmente é uma situação que nunca me veio à tona, entendeu? Mas que está acontecendo cada vez mais. Aí a gente começa a buscar na internet, começa a ler alguma coisa a respeito e você vê que não é tão incomum assim, né? Exatamente, exatamente. Agora, é um irmão postiço. Aí é mais complicado. Mais complicado não. Não. O meio-irmão é mais complicado. Descomplica. Faz as negociações, coloca os seus limites dentro de casa. É uma convivência familiar. Nessa convivência familiar existem regras, normas e expectativas. Tem que estar ali o que cada um suporta e o que cada um não suporta. Tanto do lado dos pais quanto do lado dos adolescentes. E ter conversa franca, aberta. É hora que a gente... E saber que a gente sabe humanos... encarar o que a gente sente. Exatamente. Nós humanos temos desejos, né? Então a gente tem que evitar determinadas coisas, né? Temos que evitar algumas coisas exatamente para não provocar esses desejos aí. Mas eu tô com uma mãe aqui, eu tô com Marta perguntando que a filha tem 14 anos e não quer conversar nem se abrir sobre sexo. Como que a gente abre essa portinha? Marta, essa é uma porta bem difícil. Aliás, também essa semana deve sair um vídeo meu falando até da minha experiência com meu filho, porque o meu filho também era tímido, não é? E a gente tem horas que a gente precisa, né, respeitar essa timidez. Mas tem sim uma portinha. Eu descobri que existe uma portinha que a gente pode entrar. Porque o que a gente precisa é descobrir de onde vem essa timidez. A timidez, em geral, a pessoa é tímida naquele assunto ou naquela conversa porque ela tem medo, porque ela tem principalmente medo de desagradar, medo da mãe não suportar ouvir aquilo que ele tem para dizer, medo de, sabe, daquilo que ele disser ser mal interpretado pela mãe, ou o que será que a mãe vai fazer com aquilo que ela disser para ela? Vai aguentar? Então, depende da história de vida. Como é que foi quando era criança, o comportamento dessa mãe com a sua filha, quando ela trazia suas curiosidades sexuais, ou que tocava na sua cocota, né, na sua vulva? Como é que ela lidou com esses comportamentos das brincadeiras sexuais, das curiosidades? Ela foi uma mãe que lidou com naturalidade, que teve um comportamento que atendeu às necessidades da sua filha? Às vezes a gente, sem querer e sem perceber, esses mitos, esses tabus que você trouxe no começo, ele vem e atravessa essa nossa conversa, mesmo sem a gente querer.
Quando a gente menos espera, a gente já disse um não atravessado. A gente já mandou tirar a mão dali. Tira a mão dali que é sujo. Mas por que que é sujo, né? De onde veio essa história? E aí, se ela achou que era gostoso tocar, como é que ela vai conversar com essa mãe se essa mãe não aguenta ouvir isso? Se a mãe pensa diferente dela? Então, primeiro, Marta, o meu conselho é: conversa no sentido, conta para sua filha como é que você se sentia nesse momento da sua que ela está vivendo agora. Se você tinha vergonha, se você também tinha timidez ou não. E se isso para você era uma coisa boa ou ruim. Né? Então, às vezes, por exemplo, tem mães que ela também foi tímida e ela sabe o quanto foi ruim para ela ser tímida e não conversar, porque ela perdeu uma grande oportunidade de conversar com a mãe dela e de aprender com a mãe dela. Conta isso para ela. Ou, sabe, não, ela conversou, teve uma mãe que ela conversou muito, que isso foi muito bom. Então, conta para ela que isso foi muito bom e que você quer que isso aconteça com a sua filha. Então, abre o coração. Se abre para esse diálogo. Né? Vamos fazer as pazes com essa sexualidade. Por isso que nesse curso, meu Papo Firme, né, que se encerra amanhã as inscrições para esse... escuta isso. Então, já fechando a live, Lena, por favor, deixa esse recado e fala sobre o seu curso que está aí, fechando as portas. E, gente, vamos para lá. Quem quiser se inscrever, ainda dá tempo, né? É até amanhã, à meia-noite, às 11 horas, às 23 horas e 59 minutos, a gente fecha, né, as vendas do acesso ao curso. Mas quem quiser se inscrever, ainda está aberta as inscrições. Se encerra amanhã, que é o Papo Firme, que é um curso que é exatamente para tornar os pais, mães e pais, essa principal referência para o seu filho ou para a sua filha. Para que ela consiga conversar com leveza, para que ela, não sabe, consiga fazer abordagem, como, por exemplo, com essa filha tímida. Como abordar o meu filho tímido? Lá eu trago uma série de possibilidades da gente ter essa conversa. Porque uma coisa é o conhecimento... Ele é gravado ou tem a mentoria? É um curso online gravado, né, que as pessoas semanalmente recebem um módulo. São 6 módulos, então em 6 semanas... essa mãe ou esse pai, eles aprendem como conversar com seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade. Além disso, né, eu faço uma entrevista onde a gente vai se conhecer pessoalmente, depois a gente tem 3 encontros mensais para a gente tirar dúvidas, conversar sobre os temas que estão lá. Tem um canal de acesso direto ao meu WhatsApp, tem acesso direto ao meu Telegram. Então, eu estou ali junto, eu pego na mão e a gente caminha junto aí nessa empreitada. Essa é das minhas. Essa é das minhas. Eu sou das suas. Foi um prazer estar aqui com você, adorei. E achei que tem tudo a ver, né, o que você faz com o que eu faço. E vamos unir forças para a gente ter aí uma geração de pais e de mães com muito mais conhecimento, com muito mais convicção, com muito mais segurança de falar sobre sexualidade, que é uma aprendizagem tão linda na nossa vida, né? É uma coisa que enriquece tanto, não só a relação com os filhos, mas a relação com a gente mesma. Eu tenho uma aluna que ela diz, Lena, isso me libertou, né? Esse conhecimento é um conhecimento libertador. Então é isso que eu quero, uma geração, sabe, livre, uma geração liberta desses tabus, desses mitos que só travam a relação com os filhos. E obrigada, Cláudio, por, sabe, me colocar aqui no seu espaço e poder compartilhar o meu conhecimento aí com as pessoas que te seguem.